estou muito perto de comprar um MP3. Para começar, peço imensa desculpa por esta voz fanhosa. Estou doente. Não é gripe, está bem? É constipação. Sinto bem a necessidade de explicar isto, tendo em conta que agora há uma epidemia de gripe A, mas não é gripe A, é simplesmente constipação. É a primeira constipação de 2026, também mal seria. Neste momento estou a gravar este episódio no dia 8 de janeiro, ou seja, se já tivesse uma segunda constipação de 2026 era preocupante. Mas que, se me estou a recordar bem, é a primeira constipação que tenho em Portugal. É a primeira vez que me sinto doentinha em Portugal. Esta informação pode ser um bocadinho falsa, não me lembro. A minha memória neste dia está-me a dizer isto, se é, não sei. Mas sabem que é engraçado, porque eu em Inglaterra eu genuinamente ficava doente, se calhar tipo uma vez por mês. É ridículo. Algumas das vezes era minha culpa. Lembro-me deste dia em específico que eu senti naquele momento em que o Aldas me berrava. Tipo, é a minha mãe que está aqui, não é o Aldas, é a minha mãe. Porquê? Porque houve um dia que eu acordei de manhã e queria ir ao Aldi. E vocês sabem o meu amor por Aldi. Se não sabem, quem me dera que o Aldi me patrocinasse, quem me dera que o Aldi abrisse em Vinhais, por favor, tipo, bora fazer isso acontecer. Eu amo o Aldi, sempre amei e vou amar por sempre. Foi dos meus grandes amores que deixei em Inglaterra. E digo que deixei em Inglaterra porque eu nem sei onde é que é a loja mais perto do Aldi, mas aposto que é muito longe de Vinhais. Mas pronto, então eu acordei de manhã e queria ir ao Aldi. E eu, agora não, porque a minha sugar mommy, que é a minha mãe, faz ela as compras. Mas na altura, quando eu estava em Inglaterra, era eu que fazia as minhas compras, de mercearia e tudo mais. E eu, era engraçado, porque eu recebia o meu ordenado à semana, não era ao mês. O Greg se pagava semanalmente. E eu ganhei o hábito de fazer compras mensalmente. Não sei se faz sentido isto, mas na minha cabeça fazia. Então eu escolhia sempre assim um dia, por norma era o meu dia de folga, obviamente, ou vamos supor que eu trabalhava no turno de manhã e tinha a tarde toda livre. Então escolhia também esse dia. Ia ao Aldi, fazia todas as compras, levava a minha listinha, depois ia para casa. E foi aí também o grande motivo pelo qual eu comprei um saquinho de rolar, que agora está-me bué a faltar a palavra, mas basicamente era um saco de compras com rodas, onde eu podia tipo levar para todo lado. Na altura, aliás, eu comprei isto em Huddersfield. Huddersfield tinha também Aldi, era super perto da minha casa. Eu acho que também, quando penso nisto, eu sentia, tipo, eu tive tanta sorte, tanto em Huddersfield como em Leeds, porque eu sempre morei perto de um Aldi. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu sinto que era o universo a dizer: Maria, o Aldi é teu. Tu um dia vais ser patrocinada pelo Aldi. Tu um dia vais conseguir fazer compras no Aldi também. Um dia o Aldi em Vinhais vai abrir ali no Senhor Zé. Eu sinto que é o universo a dizer-me isto. Mas basicamente eu tinha então esta sorte de morar sempre bastante perto de um Aldi. Mas obviamente que eu fazia compras para o mês inteiro, então tinha de levar um saquinho. E como eu morava tão perto de um Aldi, na minha cabeça não se justificava eu ligar a um Uber para me levar para casa. Está bem que estamos a falar tipo se calhar de 5 libras, 6 libras, mesmo assim eu ficava, eu moro já ali. Será que vale mesmo a pena? Então eu comprei esse saquinho e depois também o que me acontecia, e não me importava de fazer, porque no fundo, Girls Mad, eu poupava dinheiro e não tinha de comprar Ubers, se via que tinha de fazer muitas compras. Eu tentava sempre estar também bastante atenta ao que me faltava, ao que não me faltava. E genuinamente comprava apenas aquilo que eu sei que ia consumir. Ou seja, eu não comprava nada do que não estava na minha listinha. Se quando eu fiz a minha lista de compras não meti lá ovos, eu não ia comer ovos, porque não me lembrei dos ovos. Estão a ver? Era assim um bocado psycho também, Girls Mad, etc. Então eu às vezes, quando via que tinha de comprar muita coisa, não me importava de fazer 2 ou 3 viagens. Ou seja, ia ao Aldi, chegava a casa, punha as compras, voltava ao Aldi, porque era genuinamente, principalmente em Huddersfield, era mesmo muito perto. E em Huddersfield, eu na altura, quando ainda me dava com as pessoas com quem morava, só morei com pessoas riquíssimas que não, tipo, o conceito de ir ao Aldi era horrível na cabeça deles. Nós estamos a falar de pessoas que não se importavam de gastar tipo 3 euros num saco
sei lá, 250 gramas de massa. Pronto, eram pessoas com esse pensamento, tipo, Aldi é para os pobres. Mano, tipo, nós somos estudantes universitários. Eu sou pobre, vocês claramente não, mas eu sou pobre. Então eu acabava sempre por fazer estas compras sozinha. Então daí a necessidade de ter o carrinho de compras e de às vezes fazer algumas viagens, chegar a casa para usar as compras e ir fazer mais comprinhas, etc. Porque o carrinho, tipo, era grande. O Tato depois acabou por comprar um ainda maior, que era, tipo, fantástico. E eu usava-o bastante vezes. Mas o meu era, tipo, um bocadinho mais pequenino. E eu ainda pensei, vou comprar outro. Só que depois, tipo, sei lá, deu uma preguiça, não sei porque é que nunca comprei, mas, tipo, não comprei. Então, quando eu fui para Leeds, aí as coisas já mudaram, porque já vivia com pessoas que tinham... que sabiam, tipo, que a vida custava e que se há uma opção mais barata, porque é que nós vamos estar a ir à opção mais cara? Se o sabor vai ser o mesmo, porque aí é que está no Aldi. Tipo, eu aqui em Portugal não sei porque nunca fui a nenhum, mas em Inglaterra, genuinamente, se eu vos comprasse, tipo, a massa mais cara no Tesco e depois a massa mais barata no Aldi, vocês não iam saber qual era qual. Não se notava a diferença. Era tipo, ótimo, ótimo, ótimo. Então, tanto o Wallace como o Tato, como eu gostava às vezes, mas o Gustavo tinha mais preguiça, porque, ok, admito que o Aldi em Leeds era perto da minha casa, mas tínhamos tipo uma rua que era a descer muito, o que significava que ao ir para casa era a subir muito, então às vezes era tipo, essa rua matava-nos um bocado. Então Gustavo às vezes era preguiçoso e não queria ir. Ou quando nós íamos ele dizia, comprei-me isto, não sei o que mais. Então, tanto eu, o Tato, como o Aldous, muitas vezes planeávamos as nossas compras no mesmo dia, para irmos os três juntos e comprarmos as nossas coisinhas e ajudarmos-nos mutuamente a levar as nossas coisas. Claro que havia vezes em que, por exemplo, e isto nós tentávamos fazer, vamos supor que havia um dia que eu tinha de fazer uma compra mesmo muito grande. Mas por acaso nem o Tato nem o Aulas tinham de comprar assim tanta coisa. Eles iam na mesma comigo para me ajudar a levar as coisas mais pesadas. E vice-versa. Tentávamos sempre fazer com que, pelo menos uma vez que fôssemos ao Aldi, fosse porque um de nós precisava de fazer uma compra muito grande. Não mais do que um, estão a ver? E claro que às vezes durante o mês acontecia, calhar no mesmo dia em que eu tinha de fazer uma compra grande, o Tato e o Aldas também precisavam. Então o que é que nós fazíamos? Aí sim, chamávamos um Uber, porque era literalmente 5 libras a dividir por 3. Por isso já compensava assim um bocadinho. Depois também havia vezes em que eles tinham de ir ao Aldi, eu não estava disponível, ou não estava a casa, eu estava a trabalhar, ou simplesmente não me estava a apetecer ir, porque também acho que a coisa bonita das amizades é poder dizer que não, e é poder dizer tipo, olha, não, hoje não me apetece, vamos no outro dia, coisas assim. Então eles levavam sempre o meu saquinho e às vezes levava sempre o saquinho do Tato para ser uma extra ajuda a levar as coisas. E lembro-me deste dia em específico, que eu acordei de manhã e nós já tínhamos combinado ir ao Aldi. E nesta altura, possivelmente estamos a falar também perto de janeiro, fevereiro. Eu nesta altura, ou seja, o ano passado, eu não tinha 2 dias de folga seguidos, porque o meu manager era sei lá, outra palavra para atrasado mental não me estou a lembrar, mas vocês devem saber sinónimos. Então ele tinha a mania que acreditava que 2 folgas seguidas faziam com que o trabalhador trabalhasse menos. Como se eu fosse, sei lá, engenharia astrofísica e precisasse, tipo, meu Deus, tenho de estar, tipo, a minha vida tem de estar sempre a mexer, Não, eu trabalhava no Greggs, está bem, mano? Tipo, poupa-me. Vais trabalhar menos se tiveres 2 dias de folga. Trabalhar menos o quê, filho? Eu não estou fazendo nada no meu trabalho, estou a servir pessoas, está bem? Não sou médica, não estou a salvar uma vida, não estou a pôr pessoas na lua. Não, controla-te, ok? Então, nessa altura, eu não tinha 2 folgas seguidas, que posso-vos dizer que foi tipo o pior período da minha vida, é não ter 2 folgas seguidas. Eu não vos consigo dizer, para mim, o quão inútil é tu teres um dia de folga, trabalhas, outro dia de folga, trabalhas. É uma estupidez. E durante aquele período de tempo, posso-vos dizer que eu sentia muito ódio, ainda hoje sinto às vezes algum, pelo meu patrão, porque ele notava-se, tipo, que ele era só porque era mesquinho, tá a ver? Fazia isso com todas as pessoas, mas adivinhem, ele tinha mais vezes mais do que 2 dias seguidos. Exato. Abuso de poder, é o que eu chamo a isso. Mas pronto, era mesmo chato isso, porque às vezes
Imaginem, se eu acabasse um turno de manhã e depois no dia seguinte não trabalhasse, ok, significava que eu durante a tarde, mal saísse do trabalho, conseguia fazer as minhas coisinhas, as minhas comprinhas e conseguia descansar no dia seguinte. Mas a maior parte das vezes eu fazia turnos de noite, ou seja, eu chegava à casa tipo às 10 da noite e ok, tinha o dia seguinte tipo livre, mas eu tinha de fazer as minhas coisas, das duas uma, eu acordava às 9 da manhã e simplesmente fazia as coisas para se calhar conseguir ter 2 horitas ou 3 horitas antes de dormir para descansar. Então era ridículo. E nesse dia, eu acordei, nós tínhamos combinado ir ao Aldi e eu genuinamente, tipo, porque é também uma coisa que eu sofria da cabeça um bocado, eu olhei para a janela e vi sol. Então na minha cabeça pensei, sol, calor. Errado. Não, sol nem sempre significa calor. Mas então o que é que eu pensei? Está calor, vou tomar banho e lavar o cabelo. Porque, obviamente, e as minhas girlies sabem disto, há que haver, tipo, uma técnica, dias específicos para lavarmos o cabelo. Está bem? Não lavem o cabelo todos os dias, isso é a pior coisa que vocês podem fazer ao vosso couro cabeludo. Então eu tinha dias específicos onde sabia que ia encaixar para lavar o cabelo. E, outra vez, nessa altura, não tinha 2 dias de folga seguidos, estava chateada, então pensei, olha, vou lavar o cabelo, está calor, não sei o que mais. Lavei o cabelo. E, outra vez, isto é para as minhas girlies, o meu cabelo, com a umidade que havia em Inglaterra, se eu secasse, ficava exploroso. E eu não aguentava, não tinha paciência, tipo, para secar e depois alisar o cabelo. Então pensei, tipo, olha, como está calor, tipo, seca ao natural. Porquê? Eu fazia isto quando, principalmente nos dias em que eu ficava em casa estava quentinho, ligava o aquecedor, então não me constipava. Nesse dia tive a brilhante ideia, pronto, de, como tínhamos de ir ao Aldi, ia sair de casa com o cabelo molhado. Manos, o Aldas a berrar-me, vais-te constipar, eu não acredito nisto, vais-te constipar. E aí, manos, pronto, ainda está aqui a minha personalidade de mulher que não gosta que homens ligam coisas. Obviamente que eu estava, tipo, naquele momento, eu sei que o Aldas estava a dizer estas coisas porque ele estava genuinamente preocupado comigo. Relembro, vi um bocadinho a minha mãe nas palavras que ele estava a dizer, mas uma parte do meu cérebro só me dizia, Maria, está aqui um homem que te está a dizer o que tens de fazer. E aí é bem. Então disse-lhe, eu vou porque eu sei que não me vou constipar, está bem? O que é que me aconteceu? Obviamente que me constipei. Está bem, então nessa única vez que tive essa constipação foi culpa minha. Das outras vezes, houve uma vez que eu lembro perfeitamente que nós quase morríamos todos de hipotermia, porque não tínhamos água quente em casa. A nossa água quente decidiu não funcionar. E os burros dos nossos senhorios decidiram tipo, ai sim, nós depois mandamos lá alguém. E nunca mais vinha alguém, tivemos de ligar para aí tipo... Nós tivemos 3 dias a ligar todos os dias, porque eles diziam sempre, sim, vem alguém ao final do dia, nunca vinha. Depois houve outra vez que o nosso aquecimento simplesmente não funcionava e o meu quarto em Leeds era no último piso e era gelado, tipo, completamente gelado, era horrível. E depois também o facto de eu estar a trabalhar numa loja onde estou constantemente em contacto com pessoas, ter de limpar às vezes o lixo dessas pessoas, automaticamente também faz com que o teu sistema imunitário não funcione assim a 100%. Por isso, algumas vezes em que me constipei em Inglaterra eram culpa minha, assumo isso, assumo os meus erros, tá bem? Errar é humano. Ninguém é perfeito, eu sei que vocês pensam que eu sou, mas eu não sou, tá bem? Também tenho falhas. Outras vezes era culpa do país, na minha opinião. Mas pronto, isto para dizer o quê? No fundo foi só uma pequena introdução de 14 minutos do porquê de eu estar doente. Que ninguém pergunta, mas pronto. Recapitulando o que eu estava a dizer logo no primeiro segundo do episódio e depois nunca mais abordei este tema. Eu vou comprar um MP3. Porque no outro dia, eu até tinha vergonha de dizer isto em voz alta. No outro dia eu estava a ouvir música e eu prometi a mim mesma que ia ouvir mais música em 2026 de artistas novos. Porque eu reparo que todos os anos, e por acaso no outro dia estive a fazer este pequeno exercício, e desde 2019, que o meu artista número 1 no Spotify Wrapped é o Slow. E eu não me importo, eu amo aquele homem. João Batista Coelho também, tipo,
bora tipo nos conhecer, não sei. Mas apercebo-me que tenho quase sempre as mesmas músicas dos mesmos artistas no meu top de músicas. E queria tentar fazer essa promessa de ouvir um bocadinho mais músicas diferentes, porque eu também tenho aquelas músicas que eu sinto que toda a gente tem, que são músicas de conforto, ou seja, vocês ouvem aquelas músicas e sabem que chegam a casa depois de um dia chato, que são aquelas músicas que vos vão ajudar e tudo mais. Mas queria tentar, pronto, abrir um bocadinho os meus ouvidos e, apesar de eu considerar que ouço bastantes tipos e géneros musicais de música diferentes, o problema é que ouço sempre as mesmas bandas, os mesmos artistas desses géneros musicais. Então, agora tenho utilizado muito as playlists que o Spotify faz, algumas que são tipo para mim, que fazem assim uma pesquisa dos gostos que eu já tenho e encontram músicas parecidas, não sei o quê, ou artistas que os ouvintes dos artistas que eu ouço também ouvem, não sei o que mais, e também aquelas playlists que é de músicas novas, tipo todas as semanas, tipo o release Radar, ou é sexta-feira, não sei o que mais, porque é uma coisa que foi sempre muito engraçado pensar nisto, e agora de cabeça não me lembro do motivo, mas muitos artistas lançam músicas à sexta-feira. Inclusive, nós quando lançámos a música Carinho, acho que também foi uma sexta-feira. Ou então não, ou acho que foi a Letters of Good Fortune, não me lembro. Sei que uma das músicas, na altura que eu tinha o projeto Idle Bloom, lançámos uma música à sexta-feira, só porque toda a gente nos dizia, lancem à sexta-feira que é melhor. Não, tipo, não ajudou em nada. Mas pronto, então estava eu a ver estas playlists e encontrei uma artista fenomenal, gostei muito, não sei o que mais, e meti logo o like para guardar nas minhas músicas favoritas, porque eu costumo, eu também tenho dias onde organizo o meu Spotify. Então, há dias em que eu simplesmente estou a ouvir músicas, se gostar, meto like e automaticamente fica guardado nas músicas que eu mais, que as minhas favoritas, e depois é que as organizo em playlists e tudo mais. E gostei muito, não sei o que mais, e uma coisa que é fixe também no Spotify é que vocês têm ali o shuffle, que vos deixa simplesmente clicar lá e vocês ouvem músicas aleatórias. E a música, logo a seguir àquela, foi genial. Era uma música que fez-me lembrar de 2022, porque foi em 2022 que eu comecei a entrar mais no estilo R&B, funk. Não é funk, atenção, brasileiro, é funk americano, pronto, vamos chamar-lhe isto. De artistas assim mais pouco conhecidos, mas que tinham géneros musicais tipo muito fixe. Então gostei bem da música, não sei o que mais, e fiquei tipo, fiquei curiosa, não sei o que, cliquei para ouvir mais músicas. E eu agora também um hábito que eu tenho é fazer download logo de álbuns, porque eu sinto que se eu gosto de uma música há muita probabilidade de eu gostar das outras músicas dos outros álbuns. E cliquei tipo num álbum à toa, não sei o que era onde estava essa música. E depois comecei a ouvir mais, não sei o que mais. Lembro-me que eu ouvi esse álbum possivelmente tipo logo naquele dia. Já não me lembro quantas músicas tinha, mas não tinha assim muitas, para aí era uma hora e meia possivelmente de música a ouvir, não sei o quê. E depois pensei, olha, acho que o meu pai também vai gostar de ouvir isto. E depois o meu pai chegou a casa e eu disse, olha, encontrei este artista tipo muito fixe no Spotify. E ele lá, como é que se chama? Olha, deixa-me ver. E quando li o nome, que eu admito que foi a primeira vez que notei no nome, achei estranho. E fiquei tipo, porque imaginei tipo DF7 playlist. E eu tipo, queres ver que eu estou a ouvir tipo uma playlist de alguém e não um artista? Não, manos, sabem o que é que eu estava a ouvir? Sabem? Música feita por inteligência artificial. Um mono qualquer, que não tem outra palavra, uma mona, não sei, decidiu, olha, vou meter para um programa de inteligência artificial 5 músicas de artistas diferentes que têm o mesmo género musical. E vou dizer, faz-me um álbum inspirado neste estilo. E essa porcaria desse site de inteligência artificial fez, e o Spotify acha fixe, tipo, é música por inteligência artificial? Ok, deem, que eu vou mandar para a Maria. Fiquei, espúria, fiquei mesmo chateada. Fiquei chateada comigo mesmo, porque não notei que era, simplesmente não notei que era música feita por inteligência artificial. Fiquei desiludida. Também fiquei assim um bocadinho assustada, porque eu pensei, ok, eu acho que vocês conseguem notar bem quando a música é feita por inteligência artificial, porque principalmente a letra não faz sentido nenhum, os instrumentos soam
muito, muito mal, mas naquele posso-vos dizer que era uma música completamente perfeita e fiquei tão chateada. Então agora acho que quero comprar um MP3. Porque agora estou um bocado traumatizada e sempre que me aparece uma música nova no Spotify, eu tenho medo que seja a inteligência artificial. Então vou sempre clicar tipo no perfil do artista. Claro que eu também já fazia isso quando eram músicas que eu gostava, porque tenho sempre curiosidade e gosto de seguir o artista e ver até mais músicas que tenha. Mas agora faço, não por curiosidade, mas por medo. Então, já. Acho que estou muito, muito perto de comprar um MP3. Pois, não sei. Eu já andei a ver na Amazon alguns MP3. Só que depois o meu grande problema, e eu sei que vocês pensam, Maria, mas tu podes mudar de plataforma de streaming. E quem não me garante a mim que as outras plataformas de streaming fazem igual? Quem? Agora a minha confiança em plataformas de streaming está um bocadinho reduzida, não sei. Estou nervosa, estão a ver? Estou nervosa. Mas o problema dos MP3 é que eu ainda não encontrei nenhum que consiga ter mais de 2.000 músicas. E vocês dizem, Maria, 2.000 músicas chegam? Não chegam. Não chegam. E depois como é que eu vou estar, tipo, pronto, a descobrir artistas novos? Estou a ver, por isso, por um lado, eu quero bué, tipo, já fiz o pró e contras, eu quero bué um MP3, mas por outro lado não faz sentido ter um MP3 e vou estar a gastar dinheiro, porque os MP3, tipo, também são caros, está bem? Os bons são caros. 30€, para mim é caro, está bem? Desculpem lá. Então estou aqui a medir e possivelmente não vou comprar um MP3, vou só, tipo, aguentar e estar mais atenta. Mas parem, está bem. Plataformas de streaming, artistas que me estejam a ouvir neste momento, parem só de fazer arte com inteligência artificial. Vocês, tipo, a sério, vocês, porque é que vocês parecem, tipo, uns monos? Eu olho para vocês e apetece-me cuspir para a vossa cara. Genuinamente, tipo, custa-me tanto. E fico a pensar, como é que um artista acorda de manhã e diz, hoje vou meter na Suno, que é tipo um site que ajuda, tipo, imagina, quando vocês usam inteligência artificial como uma ferramenta na ajuda da criação, vamos supor que vocês querem ter um som de harpa e não conseguem encontrar nenhum plugin que soa uma harpa e está uma aplicação de inteligência artificial que vos consegue, tipo, ajudar. Ok. Mas digam pelo menos que vocês já têm as melodias da harpa feitas e não é só tipo, ei, ChatGPT, cria aí uma melodia para uma harpa de uma música da Beyoncé. Tipo, tenham juízo na cara, tá bem? Quando vocês usam inteligência artificial mesmo para a criação da vossa arte, vocês não são artistas. São burros. Pronto, acabou o meu rant. Mas olhem. Obrigada por ouvirem mais um episódio do Everything Has a Meaning, onde os temas foram muito, 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 muito importantes. Doença, não é? E agora MP3 e um bocadinho de inteligência artificial. Eu acho que vocês já sabem as minhas opiniões. Que é por acaso uma coisa, eu no outro dia, o ano passado, recebi uma mensagem que era de uma pessoa, tipo, é meu seguidor, interage bastante comigo e fez-me mesmo, tipo, uma pergunta que eu depois fiquei, tipo, um bocado a olhar para a tela do telemóvel e fiquei, tipo, isto não me importa. Porque ele perguntou-me se eu não tinha receio de perder, tipo, alguns seguidores quando exprimo as minhas opiniões, principais opiniões políticas. Eu olhei para a tela e apercebi-me mesmo, tipo, quem é que tem medo de perder seguidores? Tipo, é chato, mas medo? Eu não diria que tenho medo. Medo tenho de palhaços. Perder seguidores não me vai proibir de comer, estão a ver? Não me vai magoar fisicamente. Claro que às vezes fico tipo, olha, que merda. Mas não é uma coisa que eu pense, ai meu Deus, vou para casa chorar, tipo, vou me enfiar na cama em posição fetal. Não. E muito menos se eu estiver a pensar que as pessoas deixam de me seguir porque eu partilho opiniões que eles se calhar não concordam. Porque eu também, imaginem, eu sinto que já mencionei isto uma vez, mas se eu vos disser rissóis de camarão são melhores que rissóis de carne, isto é uma opinião. Vocês podem ter uma opinião diferente, porque isto é uma opinião, não são factos. Na minha opinião, é o facto de rissóis de camarão serem os melhores rissóis do mundo, mas
isto não afeta ninguém. Certo. Isto não afeta direitos humanos. Certo. Pronto. Agora, se eu vos disser, por exemplo, aqui do topo da minha cabeça, que é uma estupidez existirem pessoas que são contra os direitos das mulheres, isso não é uma opinião, isso é um facto. Qualquer pessoa que seja contra direitos de mulheres é estúpido. Entendem o que eu estou a querer dizer? Eu sinto que há opiniões que vocês genuinamente podem pensar, olha, não concordo, haha, que tonta, eu não penso assim. Como assim rissóis de pescada, tipo, não são bons? São ótimos. Outra coisa é quando estamos já a falar de direitos humanos. E muitas das vezes as opiniões que eu genuinamente partilho são assim opiniões um bocadinho a roçar nos direitos humanos. E aí eu penso, ok, se tu não concordas que mulheres deviam ter os mesmos direitos, se tu não concordas que existe uma discriminação enorme sobre imigrantes num país feito por imigrantes, não me importa genuinamente que me deixes de seguir, porque outra vez não me importa, porque não vou morrer, mas fico a pensar porque é que tu me irias acompanhar se não consegues nem sequer pensar no mínimo base de empatia. Por isso, foi um bocado, respondi um bocado a essa mensagem assim neste tom. E por acaso depois ele disse, só estava a perguntar porque sei que há influencers que até decidem não falar de opiniões porque têm medo do que vai acontecer. E é por isso que eu odeio a palavra influencer. Eu gosto da palavra, para mim, quando estão a falar de mim, eu gosto que digam criadora de conteúdo. Porque eu estou a criar conteúdo, eu crio conteúdo, ainda não sou influencer, estão a ver? Posso ter ou não algum tipo de influência, mas não sou influencer, sou criadora de conteúdo. E acho que é bué assustador quando as pessoas pensam que não podem dizer a opinião delas porque têm medo de perder seguidores. Das duas, uma, a outra opinião é ali a roçar no fascismo e se calhar vais-te a perceber, se calhar não vou partilhar isto porque estou errada. A outra opinião pode ser completamente válida, outra vez, e tens medo de te a dar só porque não queres perder ali aqueles 5 seguidores que tu própria sabes que roçam ali no fascismo e na estupidez. Aí eu acho que que estes influencers e mesmo alguns criadores de conteúdo se calhar deviam ir tocar em relva e perceber que it's not that deep. Tá bem? Se hoje acordarem com 1000 seguidores e quando se forem deitar só tiverem 900, tipo, it's not that deep. Ok? A vida continua. Amanhã podem ganhar mais 200 seguidores, tipo, não importa. Mas, que é uma coisa que eu já digo isto há anos e vai ser, tipo, isto para mim, é uma lei no meu cérebro. Que é, no momento em que vocês decidem criar uma personagem que não corresponde àquilo que vocês são na internet, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão se aperceber disso. Ou seja, quando vocês decidem por uma máscara de olha, vou fingir que me visto assim, vou fingir que penso assim, vou fingir que falo assim, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão entender que vocês não são mesmo assim. E eu sinto que cada vez mais há mais criadores de conteúdo, mais influencers. O que nos destaca é a nossa personalidade. Há 500 mil podcasts sobre a vida, mas não há... Aliás, só há um podcast sobre a minha vida, que é o Everything Has a Meaning. Então, entender o que nos torna únicos é nós mesmos. E no momento em que as pessoas veem também a criação de conteúdo, as redes sociais como uma forma de não, eu estou aqui para ganhar seguidores, eu estou aqui para fazer isto. Claro que é ótimo, eu espero. E é também um dos objetivos que tenho, não para 2026, mas para o meu futuro, é conseguir fazer ainda mais com a criação de conteúdo. Mas eu não vou deixar de ser aquilo que sou, não vou deixar de dizer aquilo que penso, só para conseguir atingir esse objetivo, está bem? Por isso, pensem nisso.